Bom dia a todos, espero que esteja todo mundo bem, bora lá. Hoje nós vamos aprender a inserir tabela, certo? Vou abrir aqui o Word. Ó, como eu disse a vocês, na aula de inserir imagem, toda vez que você pensar em inserir alguma coisa no Word, você vai aqui em inserir, certo? Aí temos os grupos aqui, grupo de cara aqui, tabela, certo? Aí nós vamos ter aqui, ó, um botãozinho apontando para baixo, né? Nós clicamos, aí vai ter esses quadradinhos. Esses quadradinhos é caso você queira inserir uma tabela de maneira mais rápida. Só que aí você tem que ter consciência que você vai inserir com no máximo, vamos ver aqui, 8 linhas e 10 colunas, certo? Você fica limitado a esse tamanho caso você venha inserir por aqui. Eu gosto de inserir logo aqui, ó. Vou aqui em inserir tabela. E aqui eu posso fazer as modificações necessárias. Então, vou inserir uma tabela pequenininha. Vamos botar aqui ela com 5 colunas e 10 linhas, certo? Vou deixar aqui selecionado tamanho automático. Vou dar OK. E já estou aqui com minha tabela inserida. Segue-se a mesma regra. A tabela é inserida onde o seu cursor estiver posicionado no texto. Então, olha, uma tabela, ela é formada de quê? Colunas. São essas partes aqui que eu estou selecionando, né? E linhas, certo? Então, vamos aprender primeiro a selecionar a tabela. Vou colocar algum texto aqui como título. Nível aqui. Nome, endereço. Tá aqui. Vamos deixar só esse mesmo. Estou sem criatividade hoje. É só para a gente aprender, só para ter texto. Tá? Então, ver. Prestem atenção no formato que o mouse vai tomando. Aquele velho formatozinho de ir em algarismo romano, que indica que nessa área consegue se inserir texto. Então, só é clicar e você vai conseguir digitar. Como é que eu faço para passar de um quadradinho desse para outro? Você só vai usar, ó, as teclas de navegação para cima, para baixo, para direita, para esquerda, aquelas 4 setinhas do seu teclado, ou você clica, simplesmente clique no local onde você quer inserir o texto, certo? Caso você queira selecionar apenas uma parte do texto presente dentro de uma célula dessa, cada quadradinho desse a gente chama de célula, você clica, sustenta e puxa, mesma coisa para selecionar um texto. Caso você queira selecionar uma parte específica do texto, caso a modificação que você queira aplicar seja em todo o texto, você, ó, só basta clicar assim, ó. Então veja, eu disse clicar assim, mas preste atenção no formato do mouse. Olha como ele ficou. Quando você bota aqui, ó, dentro da célula, tem uma partezinha no comecinho dela, ó, geralmente no lado esquerdo de uma célula, preste atenção, célula é esse quadradinho aqui. Lado esquerdo de uma célula, e você dá um clique, ele seleciona uma célula em específico, certo? A célula toda. Aí você consegue fazer as modificações. Aí aparece aqui até o atalhozinho, né? Você, em vez de vir para cá, na página inicial, você pode já fazer as modificações direto, certo? Então, inicial, você vem aqui, ó, e pode fazer as alterações se você quiser. Vai funcionar do mesmo jeito a parte de texto. Modelo da letra, tamanho, cor da letra, alinhamento, se comporta do mesmo jeito, certo? Depois nós vamos ver como mudar a aparência da tabela em si. E nós estamos aprendendo a selecionar e a modificação de texto. Então, bora lá. Ficar sempre atento aos sinais, à mudança do formato do cursor. Veja, caso eu queira selecionar toda uma tabela, tá vendo esse quadrinho que está aqui, ó? Que aparece aqui. Se eu clicar aqui, ó, toda a tabela é selecionada. Como também eu posso, ó, clicar e arrastar a tabela. Tá vendo? Posicionando ela em outro local. Caso eu queira selecionar uma linha da tabela completa, você volta aqui, ó, o mouse quando ele fica, veja, formato do mouse normal. Lembra da aula de selecionar um parágrafo ou uma linha no texto? Mesma coisa. O formato normal do mouse é ele fora da área de trabalho do Word é uma seta na diagonal apontando para cima, para o lado esquerdo. Ele na área de trabalho do Word, ó, na diagonal para cima apontando para o lado direito. Então, se eu colocar aqui, ó, consigo selecionar
uma linha, tá vendo? Quando ele fica preto, esse preto apontando para baixo, essa linha aqui, ó, com um clique eu seleciono uma célula. Quando fica essa setinha preta, vamos recapitular para não ficar complicado, para não entender. Primeira parte. Seta apontando, seta fica preta, grossinha, apontando na diagonal para cima, do lado direito. Dou um clique, seleciono uma célula. Dou dois cliques, seleciono uma linha por completo. Quando eu boto ela em cima de uma coluna e ela torna-se uma seta preta apontando para baixo, dou um clique, seleciono uma coluna toda. Caso eu queira selecionar ela, se eu clicar Shift Tab Puxar, só selecionar as outras colunas. A mesma coisa acontece com as linhas, né? Dois cliques uma linha toda, depois só sai puxando, certo? Então, vê. Caso eu queira selecionar de maneira intermitente, selecionei essa coluna, quero selecionar essa aqui. Vou pressionar Ctrl, perdão. Cliquei aqui, ó. Pressiono Ctrl. Eu posso selecionar de maneira intermitente. O Ctrl vai facilitar para que você consiga selecionar de maneira intermitente tanto as colunas, como linhas, como células. Então, se eu vim aqui pressionar Ctrl, com o Ctrl pressionado, eu dou um clique, ó. Perdão, vamos lá. Eita. Selecionei uma célula, pressionei Ctrl. Posso selecionar célula por célula e fazer as modificações só nessas áreas de uma só vez. Então, isso agiliza bastante o nosso serviço. Então, já sabemos selecionar. Agora, eu posso também aumentar ou diminuir a largura de uma linha ou coluna. Quando eu coloco o mouse sobre a linha de uma coluna, ele fica apontando para a direita e para a esquerda, uma setinha apontando para a direita e para a esquerda. Se eu clico o botão esquerdo do mouse e manter ele pressionado, eu posso, ó, alterar as larguras dessa coluna. Lembrando que quando você altera a largura de uma, automaticamente, a largura da outra é diminuída, né? Ou seja, aumenta um, diminui no outro. Ó. Certo? Entenderam? Agora, digamos que eu queira fazer o seguinte. Eu vou querer aumentar minha tabela aqui. Depois vou querer que todo esse espaço aqui seja distribuído por igual, em largura de linha. Vou selecionar toda a tabela aqui, ó. Vou em layout de tabela. E eu tenho aqui, ó, distribuir linhas. Olha o que foi que ele fez, ó. Distribuiu dentro do tamanho que eu aumentei, dividindo em espaço por igual para cada linha. Só uma dica, a mesma dica que eu passei para a imagem, lembra que alguns menus só aparecem se aquele determinado objeto estivesse selecionado? Então, cliquei fora. Note que os dois menus azulzinhos que estavam aqui desapareceram. Se eu clico na tabela, ó, eles já aparecem. Então, esses dois menus aqui, design de tabela, layout, tabela layout, eles só ficam disponíveis caso a tabela esteja selecionada, caso a tabela esteja em uso, certo? Vamos ver sim algumas ferramentas aqui ainda. Só que vamos focar nessa primeira parte, no tamanho, alinhamento, para depois a gente passar para a parte de formatação. Certo? Então, bora lá. Vou diminuir aqui, ó, agora. Tá? Vem aqui e vou diminuir. Vou ver aqui como eu faço. Pronto, aqui. Ó. Cheguei no tamanho mínimo dela. Mas digamos que eu quero ela nesse tamanho aqui, quero distribuir esses tamanhos. Foi o que eu fiz. A mesma coisa que eu fiz quando eu aumentei, só para relembrar. Ó. Distribuir linhas por igual. Aí caso eu aumente, ó, vou aumentar ela aqui. Agora eu quero distribuir por igual as colunas. Mesma coisa, com a tabela selecionada, vem aqui, ó, distribuir colunas. Essas duas funções aqui fazem a distribuição do tamanho da tabela, largura, o tamanho, a altura dela toda. Digamos que eu vim aqui e aumentei. Isso serve tanto para a linha como para colunas. Se eu quero fazer com que esse tamanho aqui, total, seja distribuído por igual entre uma linha
Se for o caso entre colunas, o que é que eu vou fazer? Sim, olha, deixa eu passar um exemplo aqui, uma coisa que aconteceu agora, para que vocês possam ver. Deixa eu ver se eu consigo simular. Nota que está aparecendo, né? Ó. Ela está selecionada. Agora vem uma coisa. Ó, eu passei aqui a seleção tanto nessa lateral como para cá, ó. Consegui simular não, para desaparecer. Deixa eu ver se consigo. Pronto, consegui. Ó, notou que mesmo com a tabela selecionada aqui desapareceu? Porque a seleção vazou para cá, ó. Vou voltar, tá vendo? Ó, eles aparecem. Ó, tá vendo que está marcado, que está selecionado aqui embaixo, até aqui embaixo? Desapareceu, ó. Se isso acontecer, você limita a sua seleção a ficar dentro da tabela, certo? Se você vazar ela, ó, como está acontecendo aqui, ó, tá vendo? Ele desaparece. Vou tirar a seleção aqui, ó. Ficou só dentro da tabela, tá vendo? Ó? Ela apareceu. Ó. Isso aí costuma dar uma dor de cabeça nada quando você está fazendo um trabalho ou quando você está fazendo algo. Pronto, aqui no curso é quando você está fazendo a prova. Veja, professor, a minha tabela está selecionada, mas não está aparecendo. Aí simplesmente é isso, ó. Vazou, ultrapassou. Ele está pensando que você está na área na folha. Está dentro da folha. Você está querendo fazer modificações na folha, não na tabela. Aí desaparece a opção aqui. Sim, voltando. Vou selecionar aqui toda a tabela. E em layout de tabela, eu tenho essas duas funções aqui que eu aprendi já para que serve, né? Ó, distribuir colunas e distribuir linhas. Ela vai fazer aquela distribuição por igual, certo? Então vamos ver outra coisa aqui, ó. Eu vou apagar esses dois nomes aqui. E aqui eu vou botar a palavra título. Pronto, título. Digamos que isso aqui seria o título da minha tabela. Por exemplo, tabela de folha de pagamento. Ou você daria um nome aí. De título para você saber que essa parte é o título. E geralmente o título ele tem que ficar centralizado, né? Na tabela. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer para que essa célula aqui se torne apenas uma, para eu poder centralizar ela aqui, né? Porque se eu centralizar aqui, ó, olha o que acontece. Eita, aqui, ó. Tá vendo? Ele centralizou é, na minha célula. Lembrando que aqui a gente vai ter, em layout de tabela, a gente vai ter 9 opções de alinhamento do texto aqui dentro. Que é, ó, superior esquerdo, centro esquerdo, inferior esquerdo. É a mesma coisa, ó. Centro, centro. Tá vendo? Direito, direito. São 9 opções. Ok? Mas eu preciso que ele fique aqui. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou selecionar toda essa linha, certo? E vou vir nesta opção aqui, ó, mesclar célula. O que é que essa opção faz? Ela transforma essa célula aqui e apaga essas aqui, transformando em uma única célula. Ó, quando eu clicar agora, cadê? Mesclar célula. Tá vendo? Aí eu venho aqui e posso fazer o alinhamento para o título. Isso você pode fazer tanto numa linha, tanto em linha, como pode selecionar apenas duas, como pode selecionar tudo assim, ó, certo? E mesclar. Vai do seu gosto aí. Ok? Então já sabemos mesclar célula. Então, o que aprendemos já? Aprendemos a inserir uma tabela, aprendemos a selecionar, a dimensionar, a distribuir linhas e colunas e a mesclar, né? Agora vamos aprender o seguinte. Digamos que eu quisesse fazer também com que essa célula aqui de título, ela ficasse separada do restante da tabela. Eu vou vir aqui, selecionei, ó. Tem essa opção aqui, ó. Dividir tabela. Eita, perdão. Aqui em layout. Dividir tabela. Acho que eu dividi errado aqui. Só um segundo. O que é que foi que aconteceu? Não sei o porquê ele não está aceitando, mas vamos lá. Vamos ver o que foi que pode ter dado errado aqui.
Ó, em vez de dividir, pelo que eu estou vendo aqui, deu alguma bugada, tá excluindo. Tá vendo? Eu que selecionei alguma coisa errada. Ó, tá excluindo. Tem uma bugada aqui. Vamos ver. Vamos apagar. Vou inserir outra para ver o que pode ter sido algum bugzinho. Vamos aqui. Ou eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, não estou percebendo. Vamos inserir desse jeito. Ó, tá vendo? Agora funcionou. Não sei o que foi que deu. Vou selecionar do mesmo jeito, passando aqui, mas eu acho que não era isso. Não era. Tá vendo? Alguma coisinha que tem na tabela, alguma coisa feita que não aceitou o comando. Mas já dividiu. Então vamos voltar. Vida que segue. Bora lá. Veja, nós aprendemos a mesclar. Vamos ver se foi a mesclagem. Será que ele está bugando com a mesclagem? Eu mesclei. Foi o que eu fiz naquela hora. Mesclei. Depois eu vim aqui, né? E quis dividir. Estou indo no mesmo cantinho, ó. Dividir. Ó, dividiu agora. Pronto. Então, vamos lá. Título. Foi onde paramos. Aprendemos a mesclar. E agora eu quero dividir aqui, ó. Venho aqui, seleciono. Vou separar essa parte aqui da tabela de baixo. Layout. E venho aqui em dividir, ó. Vendo? Ele separou. Entendeu? Fazendo com que meu título fique separado da tabela embaixo. Aí aqui eu posso continuar, botar um título. Vou fazer, ó, estou criativo com o nome hoje não. T1, título 1, T2, T3 e assim por diante. Certo? Então vimos aí como fazer a mesclagem, dividir. Agora digamos que eu fiz o seguinte, ó. Na minha tabela aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Eu desejo adicionar mais linhas. Ó, tá vendo esse mais aqui, ó? Se eu clicar, eu saio, ó, adicionando linhas. Tá vendo? Mas também eu posso simplesmente selecionar aqui, clicar com o direito, vamos ver, inserir. Aí eu tenho aqui, ó, inserir coluna à esquerda, inserir coluna à direita, inserir linha acima, ou seja, nessa parte selecionada vai ser inserida mais uma, para ficar fácil de você visualizar. Eu vou botar um aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vou botar 10, tá? Aí eu vou selecionar aqui, ó, clicar com o direito, inserir linha acima, ou seja, acima do 2. Tá vendo? Vou inserir outra aqui, ó. 5. E com direito, inserir linha acima. Ó, eu botei 2 duas vezes aqui, ó. Aí, se eu quisesse excluir, como eu faço? Seleciono, clico com direito, excluir linha. Aí, essa linha que tem aqui, ela acaba sendo excluída. A mesma coisa, caso eu queira selecionar uma coluna e posso excluir coluna. Entendeu? Então, ó, já sabemos fazer o quê? Ó? Inserir uma linha, inserir uma coluna, mesclar, dividir, certo? Sabemos selecionar, dimensionar uma tabela. Vou apagar tudo aqui, só para a gente voltar do zero, dar aquela relembrada. Como eu faço para inserir uma tabela? Vou inserir, tabela. Tem as opções por aqui, tem essa opção aqui, inserir tabela, onde eu posso dar um número de colunas e um número de linhas. Pressiono OK, certo? Posso também inserir, né, mais linhas ou mais colunas, caso seja necessário. Clicando com o direito, venho em inserir. Eu tenho as opções aqui, ó. Vou inserir uma linha acima. Se eu clico com o direito,
Selecionando uma coluna, clico com o direito, posso inserir colunas ou excluí-la, certo? Excluir, ou venho aqui inserir e posso inserir. Tem a opção se eu quero inserir à direita ou à esquerda. E vamos agora aprender a formatar. Formatação base. Bom, vou selecionar toda essa tabela aqui. Vou em Design. Aqui eu já tenho algumas, ó. Algumas formatações pré-definidas que eu posso escolher, tá vendo? Certo? Mas eu vou fazer a formatação do zero. Estou com ela selecionada aqui, vou em Design de tabela. Aqui eu tenho sombreamento. Não vou logo para cá. Não, certo? Aqui, ó, o sombreamento é para você só mudar as cores do preenchimento, digamos assim, de cada célula. Nós vamos direto para cá, ó. Bordas e sombreamento. Vamos trabalhar logo com isso aqui, certo? Onde tem um borda, aqui nessa borda de sombreamento eu vou ter 3 guias. Borda da página, sombreamento. Onde tem bordas, essa serve para a tabela. Borda da página é só para a página. Sombreamento, certo? Você vai trabalhar em algum momento tanto com a página como com a tabela. No nosso caso aqui, vamos usar bordas e sombreamento, certo? Vamos esquecer dessa aqui, que não vai servir para a minha tabela. Nenhuma é caso eu queira tirar as bordas aqui. Agora, uma coisa que eu quero salientar para vocês. Exemplo, ó. Deixei nenhuma, certo? Vou dar OK aqui. Minha tabela foi excluída? Não, minha tabela continua aqui. É tão tal que ela está aparecendo. Ó. Se eu selecionar, ó, tá vendo? Ela simplesmente está sem cor de linha, está sem linha. Mas as divisões, as células, olha, continuam do mesmo jeito. Tá vendo? Consigo selecionar do mesmo jeito. Vou ali em bordas de sombreamento. Nenhuma, lembrando, nenhuma, se eu escolher aqui, ó, bordas nenhuma, minha tabela ainda está existindo no corpo do meu texto. Certo? Simplesmente está sem cor. Caixa, se eu botar caixa e der OK, ó, o que vai aparecer. Vai botar só as caixas, só as laterais. Borda de sombreamento. Toda, o nome já diz tudo, né? Coloca as linhas em tudo. Borda de sombreamento. Grade. Grade, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a espessura aqui. O modelo do contorno das linhas, certo? Se eu boto em toda e escolho isso, ó, ela fica em toda, até tem área de visualização. Mas quando eu escolho grade, ó, essa alteração é só aplicada aqui, mas aqui continua sendo só linhas, certo? Vamos aqui novamente, bordas de sombreamento. E tem outras. Essa opção outras serve para que eu possa botar linhas diferentes na minha tabela. Quando eu escolho outras, eu posso vir aqui, ó, escolher, digamos, eu quero esse aqui dupla. Aí eu clico aqui em cima, ó. Clico aqui embaixo. Nos locais onde eu quero botar a dupla, fica dupla. Aí eu quero também vir aqui, eu vou querer essa ondulada. Vou querer botar na cor vermelha. Aí fiz a alteração e dessa vez só clico aqui, ó, onde eu quero que essa alteração seja feita. Aí agora eu venho escolher outro modelo. Vou querer essa na cor verde e só na parte interna. Eu vou clicar em interna. Quando eu dei OK, ó, como ficou. Então essa é a opção outras, certo? Bordas e sombreamento novamente. Entenderam? Então vamos recapitular, vamos entender essa caixinha borda direitinho. Veja, aqui eu posso alterar entre nenhuma, caixa, toda, grade e outras, que eu já acabei de explicar o que era. Aqui eu estilo das linhas, onde eu posso escolher se eu quero pontilhada, linha contínua, certo? Os modelos que eu desejo colocar na minha linha. Está aqui pontilhado. Aqui a cor que eu desejo colocar na linha que eu vou trabalhar. E aqui a espessura. Aí eu posso sair clicando aqui, se eu tiver com essa opção outras ativado, posso clicar aqui para ir alterando só onde eu quero fazer essas alterações. E caso eu clique em toda, tudo é aplicado de uma vez só. OK, ó.
Foi aplicado. Vamos voltar para cá. Sombreamento novamente. Note que agora, em vez de eu vir para cá, eu estou clicando logo aqui no conjuntinho, tá? Então, ó, eu tenho aqui também, caso eu não tenha tanta prática de ficar clicando aqui, ó, que às vezes fica chatinho, a gente não acerta, né? Você tem as opções aqui, ó, para ficar botando e tirando. Linha superior, linha inferior, linha interna na horizontal, vertical, direito, aliás, perdão, esquerdo, direito, centro. Posso passar um. Não. Eu gosto de trabalhar muito clicando, eu acho mais fácil para mim, certo? Então, essa é a parte de bordas. Vou aqui botar todas, vou botar aqui linha contínua, vou aumentar um pouquinho a espessura, vou botar em todas, tá? Vou dar OK. Pronto, foi aplicado. Ainda com a mesma seleção, nós vamos partir novamente para bordas de sombreamento. E dessa vez, já que a gente viu borda, vamos ver sombreamento. Em sombreamento, gente, é simples. É só para fazer a alteração das cores que você deseja colocar na sua tabela. Ah, mas como eu faço para botar essa azul e essa de outra cor? Ó, gente, você pode vir aqui e escolher já umas pré-definidas. E caso você queira personalizar a sua, tem aqui bordas. Aí, como eu estou com ela toda selecionada, a alteração é aplicada em toda a área selecionada. Caso eu queira fazer de maneira intermitente, é aquela velha história. Eu venho aqui, selecionei uma, pressiono CTRL, seleciono a outra, só tenho essa de cima e a outra de baixo selecionada. E as alterações, caso eu venha querer fazer alterações só em uma, isso vale tanto para a borda como para o sombreamento, não, eu consigo alterar a cor só naquela parte. E está selecionado. Essa é uma das vantagens de você saber selecionar de maneira intermitente. Selecionei aqui novamente, vou em Layout, perdão, Design de tabela, bordas e sombreamento novamente. Então aprendemos a trabalhar com as bordas, aprendendo a trabalhar com sombreamento. Tem também aqui uns padrões. Eu não utilizo muito, por exemplo, eu boto 50% aqui. Deixa eu botar uma coisinha mais clara para vocês entenderem. E aparece esses pontilhadozinhos, ó. 12% de pontilhado. Vou botar aqui 25%, vamos botar 40%. Ficou bem cheinho, tá vendo? Vou botar até branco aqui para o sombreamento sem cor de sombreamento aqui. E vou escolher aqui 25%. Ó, eu escolhi outro aqui para ver. Sombreamento, 25%. Vamos botar aqui. Cozinha tá branco. Pronto. Tá ok, ó. Apareceu os pontilhados, tá vendo? Espero que tenha entendido. Aqui é o cor do preenchimento. Aliás, de sombreamento, né? Que é o preenchimento das células. Caso você queira usar esse padrão, raramente eu uso. Não gosto, certo? Aqui as bordas. E essa é a primeira parte de tabela, certo? Mas é a parte básica mesmo que vocês precisam saber. Mesclar, dividir, inserir, excluir, mudar as bordas, mudar o sombreamento, saber selecionar. Então, o que nós vimos até agora foi o que, ó? Nós vimos mesclar, dividir, distribuir, o alinhamento. Vimos como selecionar. Vimos como mudar as bordas e o sombreamento, certo? Então, deixa eu ver se eu tenho como passar. Vamos zerar aqui novamente só para fazer uma recapitulada direitinho. Vou excluir aqui toda a tabela. Vou fazer um aqui. Vou no menu inserir tabela. Vou inserir, vejam. Caso você não queira inserir desse jeito, você pode inserir por aqui. Ele dá uma possibilidade maior de quantidade de linhas de colunas. Aqui, naquela parte que a gente insere
Com os quadrinhos nós ficamos limitados a 8 linhas e apenas 10 colunas, certo? Vamos lá. Aprendemos a movimentar aqui, ó, né? As movimentações para diminuir ou aumentar as dimensões. Aprendemos que nós podemos distribuir, né? Tanto linhas como colunas para deixar o espaçamento por igual. Aprendemos aqui os alinhamentos. Aprendemos a dividir, a excluir, né? A inserir. Sim, deixa eu passar uma coisinha rápida aqui para você. Digamos que você quisesse desenhar uma tabela aqui, ó. Tem aqui, ó, parte de desenho. Você pode também fazer o seguinte, ó. Ir na borracha. E posso sair clicando aqui, ó. Apagando algumas linhas, tá vendo? Como também eu posso vir aqui, para sair da borracha, você vem aqui, pode escolher desenho. Você pode sair desenhando, ó. Agora lembrando, por que está saindo dessa cor? Porque, lembra quando a gente veio aqui, ó, design, ó, o que está selecionado aqui, tá vendo? A gente veio aqui e alterou as cores aqui, ó, certo? Aí caso eu queira desenhar e continuar desenhando com o formato padrão, aí eu vou ter que vir aqui e escolher o estilo de linha que eu preciso, que seria, no caso, essa aqui, ó, pretinha. Aí eu posso, ó, está saindo aqui em desenho. Ah, como eu faço para tirar o pincel, voltar a setinha? Volta lá em design e desmarca, tá? A opção. Né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Depois a gente vai ter outra revisão, outra aula complementando essa, para ficar mais claro. Mas isso é as funções básicas. Depois nós vamos fazer uma atividade prática também, criando uma tabela com todo o seu. Uma tabela real, certo? Vamos simular uma tabela real. Com as linhas, as colunas, com seus devidos títulos de linha, de títulos de tabela e títulos de coluna, ver algumas funções a mais. Então, espero que essa primeira aula de tabela tenha ficado claro para vocês e até a próxima.